Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos tratar de um tema que tem gerado muita confusão, inclusive entre os preteristas. A ideia de que os injustos ou os ímpios teriam sido aniquilados, seja na cruz, seja no ano 70 DC. Porém, sustentamos que os injustos não foram aniquilados, mas sim o quê? O que diz o Evangelho, apartados. E é exatamente isso que explicaremos hoje. Em primeiro lugar, não faz sentido, nem biblicamente, nem historicamente, afirmar que não existiriam mais ímpios a partir da morte de Cristo na cruz. Ainda assim, há quem defenda essa ideia, tá bom? Recorrendo a textos das cartas paulinas escritos após a cruz. Ocorre, pessoal, que Paulo tratava ali, em suas cartas, de outra questão, em outro contexto, e não da extinção histórica dos injustos. Da mesma forma, também não faz sentido, nem biblicamente, nem historicamente, afirmar que os injustos ou ímpios tenham sido aniquilados no ano 70 DC, tá bom? Assim como não faz sentido sustentar no pensamento católico ou evangélico universalista que os ímpios deixariam de ser ímpios e toda a terra somente seria habitada por justos. Mas o que faz sentido, pessoal? O que faz pleno sentido, à luz do texto bíblico e da história, é afirmar que os injustos já estão apartados, não destruídos, não aniquilados, apenas separados. Bem-vindos ao canal Escritura Plena. O tema de hoje está aqui na tela, pessoal. Injustos, é o que diz a Bíblia, né? Apartados, não aniquilados, como pensam alguns. Ou talvez muitos pensam assim, né? Que não seriam apartados, mas deixariam de existir ímpios, né? Vocês sabem que tem esse ensino contrário ao que Cristo disse que deixaria de existir os ímpios, né? Os injustos na terra. Tem até canal no YouTube, pessoal. Tá bom? Então aí está o tema aí. Injustos apartados, não aniquilados, como pensam alguns. Tá bom? Vamos verificar se está saindo o som aqui? Só um instantinho? Eu acredito que sim, né? Ah, tá aqui. Vamos aumentar mais aqui para ver mesmo se tá beleza. Ah, tá muito bom, tá alto aqui o som. É isso aí, vamos verificar quem está aqui. Boa noite, irmão. É isso aí, Davini Mendes. Forte abraço. Isma Flori. Ah, Isma Florenzano, né? Daqui de São Gonçalo. Patrícia, a Isma está aqui hoje, hein? Está assistindo o canal. José Itamar da Silva, um forte abraço. Olá, meu irmão, Sérgio Carlos, Roberto Carlos da Silva. É isso aí, vamos continuar aqui, pessoal. O chat parou aqui, só esse pessoal. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Uma boa noite para todos. Vamos continuar, pessoal. Então, vocês ouviram a abertura, né? Então, antes de prosseguirmos aqui na nossa apresentação, nós queremos agradecer a cada um que já está inscrito em nosso canal e convidamos aqueles que ainda não se inscreveram a fazê-lo, pode ser agora, tá bom? A compartilhar também este vídeo e também a deixar o seu like, não deixe de dar o seu joinha aí, pois isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Um forte abraço a todos os que acompanham pelo Facebook também, que está agora também simultaneamente no Facebook, e a todos que estão agora, né, no chat no YouTube, e também aqueles que assistirão a este conteúdo posteriormente, tá bom? Um forte abraço para todos. E lembramos que se alguém desejar participar de um de nossos grupos de estudo e diálogo, basta entrar em contato conosco pelo contato que está
na descrição do nosso vídeo de hoje, tá bom? O contato está ali. Então, hoje é dia 21 de dezembro. Tá chegando o Natal, né? Dia 21 de dezembro de 2025, Messias Souza de Carvalho, mais uma vez aqui com vocês, tá bom? Então, boa noite para todos. Estamos chegando no final do ano, né? É isso aí. E retomando, pessoal, portanto, aquilo que nós estávamos dizendo logo no início, na abertura do nosso tema de hoje, hoje estamos tratando de um tema que tem causado, aliás, muita confusão, né? Muitas pessoas vêm me perguntar exatamente essa questão. Messias, ainda há ímpios na Terra? Ainda há injustos na Terra? Ainda há aquela situação, né, do joio, do trigo? Muita gente vem falar conosco. Olha, eu vou colocar o que Cristo falou, né? E como que poderia ficar apartado, como que poderiam ficar apartados aqueles que não estariam existentes mais? Se Cristo falou que eles estariam apartados, né? Como assim aniquilados? Como assim você vai continuar sustentando ou acreditando nessa doutrina que tem sido ensinada aí por alguns irmãos preteristas, né? Esse ensino universalista de dizer que não tem mais a questão daqueles que seriam os injustos, aqueles que ficariam apartados. Então quer dizer que Cristo, para essas pessoas, ele mentiu? Cristo mentiu, então, na verdade, não seria isso. No último dia, quando ele viesse, todos deixariam de ser ímpios e não teriam os apartados? Como assim? Que ensino é esse, pessoal? Até quando vocês vão continuar acreditando em blá blá blá, em falácia? Tá bom? Então, retomando, portanto, aquilo que nós dissemos logo na abertura, nós estamos hoje aqui com o objetivo de tratarmos desse tema que tem causado exatamente muita confusão, inclusive de irmãos que acompanham o nosso canal, às vezes fica na dúvida porque surge umzinho aí, né, e começa a falar, usar textos da Bíblia, de Salmo, de Provérbio, para falar blá blá blá, né? Então nós estamos aqui para tirar essa confusão, tá? Inclusive, ou se não posso dizer principalmente, porque principalmente aqueles que assistem a nossa apresentação são preteristas, mas vocês que são evangélicos também, bem-vindos aí a assistir essa apresentação, né? Tirar essa confusão, né? Inclusive dos evangélicos, né? Universalistas, digo, não todos, que dizem que um dia a terra, né, será habitada somente por homens justos, os ímpios deixarão de existir. Essa doutrina universalista, ela existe, né, muito antes de aparecerem tantas pessoas preteristas, né, que dizem que depois todos deixarão de existir ímpios, aqueles que seriam o joio, né, e só existiria trigo, né, e não joio, e acabaria aquela figura do joio. Né? Então, quer dizer que Cristo mentiu, então não é verdade então, o que Cristo falou, né, que seriam apenas afastados ou apartados. Vocês viram a capa, ou melhor, a miniatura do nosso vídeo, uma cidade longe assim, e algumas pessoas longe daquela cidade, quer dizer, apartados. Entenderam o sentido daquela ilustração? Então, o nosso objetivo é exatamente iluminar o entendimento dessas pessoas que estão em confusão, né? E eu digo aqui entre preteristas como nós, preteristas completos, preteristas parciais, tem aqueles que acabam se tornando universalistas, acompanhando canal no YouTube muito conhecido aqui, né? Eu acredito que seja Acorda Povo de Deus, acho que é isso, que tem um abençoado, que inclusive ele até falava comigo, mas ele parou de falar, né? Eu queria adverti-lo a vir pensar, né? Adverti-lo a mudar esse pensamento, né? De dizer que não tem mais, se Cristo disse que eles estariam apartados, né? Então é isso aí, né? Então essa confusão está, inclusive, entre preteristas, que é a ideia de que os injustos, pessoal, teriam sido destruídos. Alguns dizem que os injustos, os ímpios, se tornaram justos na vinda de Cristo. Outros dizem que foi na cruz, quando Cristo morreu, então
deixaram de existir os ímpios, deixaram de existir aqueles que seriam os injustos. Muita gente não está prestando atenção. Vamos prestar atenção, pessoal, nos textos bíblicos, né? A ideia de que os injustos teriam sido também destruídos. A ideia também, eu pergunto, como assim? Historicamente isso aconteceu? Destruição dos injustos, dos ímpios, de todo o Império Romano. Como assim, abençoado? Como é que você pode falar isso? Né? Ou aniquilados? Uns colocam na cruz essa questão, e seja também no ano 70, isso não aconteceu. Até mesmo porque isso é contrário ao Evangelho. Mas o que estamos propondo aqui, hoje, nesta apresentação, à luz do texto bíblico e da história também, né? É algo diferente, a saber, os injustos, pessoal, não foram aniquilados, como pensam alguns, mas apartados. Eu falei como pensam alguns, como pensam muitos, né? Muitos se tornam aí universalistas, outros se tornam ateus, e assim, né? Vão acreditando em blá blá blá, não compreendendo a Bíblia e acompanhando, seguindo religião, né? Então nós estamos propondo algo diferente aqui. Os injustos não foram aniquilados, mas o que diz? O que foi falado por Cristo? Apartados, pessoal, separados. E é exatamente essa distinção que precisa ser compreendida com clareza. E para fundamentar essa reflexão neste momento, vamos iniciar aqui a leitura do texto-chave desta palestra, registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 23. Vamos ler aqui, ó, Mateus 7, 23. Vamos prestar atenção se essa doutrina universalista, né, desses abençoados, né, aí que estão falando aí, preteristas, principalmente preteristas, né, aí condiz com o que Cristo falou. Olha só, Mateus 7, 23, o nosso texto-chave. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Vocês serão todos destruídos. Vocês deixarão de existir completamente. Nunca mais vocês vão existir. Claro que não é isso, né, pessoal? Eu não terminei de ler o versículo ainda. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá claro, pessoal? Agora aqui nós podemos até concluir essa apresentação, né? Poderíamos até terminar aqui, né? Não tem que ficar explicando, não é bem assim, Messias, não é? Olha só o que está aí. Apartai-vos, pessoal. Como assim? Os ímpios, né, os injustos deixaram de existir na Terra? Como assim? No ano 70? Que é o que falam alguns preteristas aí, né? Vamos ver aqui, que está aqui, Isma Flori, aparece aí, Patrícia. Patrícia, Isma Florenzano está te chamando aqui. Vou ver se ela vem aqui. Patrícia, pode vir aqui um pouquinho? Só o rostinho aqui, não precisa se colocar completamente aqui na frente, não. Pode vir aqui? Só para Isma pediu para você aparecer um pouquinho aqui, só o rostinho aqui rapidinho. Aqui está consumado, forte abraço. Fabiana Love também aqui. Ah, Fabiana está aqui, Isma Florenzano. É só aparecer um pouquinho aqui, o pessoal está pedindo para você aparecer um pouquinho aqui no vídeo aqui. Então, pessoal, aqui, ó, apartai-vos de mim, né? Os injustos, né? Não existe essa figura, pessoal. Nós poderíamos concluir aqui a nossa apresentação aqui agora, né? Porque não tem que ficar... É claro que nós vamos falar mais. Mas, veja bem, essas pessoas pegam textos da Bíblia e querem contrariar o Cristo que elas dizem crer, o Cristo que elas dizem que elas creem, né? Alguns ainda colocam Cristo ainda hoje, né? Eu digo que Cristo já cumpriu seu propósito e já não há mais Cristo, agora é somente o Todo-Poderoso. Então vocês estão vendo aí, pessoal, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando que isso iria acontecer? Na vinda do Messias, e isso já se cumpriu, né? Na verdade, os injustos, né, eles estão apartados, né? E Cristo entregou o reino ao Pai e eles continuam apartados. Eles não foram destruídos da terra, não deixaram de existir, né? É isso aí, pessoal. Então observe aí, esse texto, vem cá, Patrícia, não fala de aniquilação. Aqui está minha esposa aqui, vem cá um pouquinho aqui. Aqui, ó, Isma, ó, só o rostinho aqui, ó. Lá para lá, olha para lá.
Pra câmera. Oi, irmã, tudo bom? Como é que você tá? Bota um pouquinho mais pra cá aqui, ó. Aí, Isma, ela tá aqui, ó. Tudo bom? Lá tá a câmera, Patrícia. Como é que você tá? Tô com saudade, hein? Manda um beijo pra Danilo. É isso aí. Aliás, boa noite pra todos. Tá bom. A Isma queria que você aparecesse um pouquinho. É isso aí, acho que já satisfez aí a vontade aí. Então, pessoal, olha só, nós acabamos de fazer a leitura. Observe, esse texto não fala de aniquilação, fala? Não fala. Não fala de aniquilação. Fala que eles seriam o quê? Apartados, né? Não fala de deixar de existir definitivamente, né? Os injustos, os que seriam apartados. Não fala. Não fala da extinção da humanidade ímpia. Não fala. Fala que eles seriam o quê? Apartados. Por que você fica inventando essas coisas, abençoado? Aí no seu canal aí, vamos parar com esse blá blá blá, né? Não fala da extinção da humanidade ímpia. Ele fala de rejeição, exclusão e quebra de relação. Tá bom? Não é isso? É isso. E confirmando isso, pessoal, isso o tema diz: injustos apartados, não aniquilados como pensam alguns. Veja aí na tela: injustos apartados, não aniquilados como pensam alguns. Confirmando aí o que Cristo disse, não ficar falando de blá blá blá, falando e contando historinhas para boi dormir, para que as pessoas acabem acreditando na sua própria doutrina. É claro, e tem muitos seguidores, hein? Tem muitas pessoas que seguem. Milhares de pessoas, né? O meu canal aqui tem 11 mil e pouco, 10 mil e pouco, 11 mil e pouco, acho que é isso. Na verdade, eu nem fico olhando muito isso, mas eu acredito que deve ter 11 mil e pouco, né? Ou 10 mil e pouco. Depois eu vou ver lá. Então, pessoal, olha só. Olha aí, injustos apartados, não aniquilados, como pensam alguns. E avançando um pouco aí mais na reflexão, na nossa reflexão, é necessário esclarecer um ponto fundamental. Pessoal, não há base, nem texto bíblico, nem na história, para a afirmação de que os ímpios teriam simplesmente deixado de existir a partir da morte de Cristo na cruz, que é o que algumas pessoas falam, né? Ainda que alguns defendam essa leitura, né, que na morte de Cristo na cruz, aí os ímpios deixaram de existir. Ainda que algumas pessoas defendam essa leitura, apoiando-se também em determinadas passagens das cartas de Paulo, escritas após a cruz. Mas é preciso conhecer que o apóstolo Shaul, os apóstolos, né, os demais apóstolos, e principalmente Paulo, estava tratando de outra realidade, em outro nível de argumentação, e não da eliminação histórica ou existencial dos injustos. Não é verdade? Paulo falava de mudanças de condição, de pertencimento, de relação com o Antigo Testamento e com a nova realidade inaugurada naquele tempo. Tá bom? A nova realidade, o quê? Em Cristo, uniu judeus e gentios num só corpo. Não desfez os ímpios da terra, pessoal. Não desfez. Os ímpios da terra não acabaram. Paulo não estava afirmando, pessoal, em nenhum momento, que os ímpios teriam sido extintos do cenário humano. Ou Paulo estaria ficando louco, né? Assim é porque a própria continuidade histórica, pessoal, demonstra isso de forma evidente. E isso é mostrado no Evangelho de Paulo. Do mesmo modo, também não se sustenta, pessoal, nem biblicamente, nem historicamente, a ideia de que os injustos tenham sido aniquilados no ano 70 DC, tá? E da mesma forma, pessoal, não faz nenhum sentido afirmar dentro do pensamento católico ou evangélico universalista, ou católico ou evangélico de caráter universalista, que em um suposto juízo futuro, né, os ímpios deixariam de existir como ímpios, como se toda a terra viesse a ser habitada apenas por justos. Isso não é verdade, né? Mas o que se mostra coerente, pessoal, consistente e fiel ao texto bíblico e também à história é outra coisa. Os injustos não foram destruídos, nem eliminados,
nem aniquilados, tá? Definitivamente da terra ou do mundo. Eles foram o quê? O que Cristo falou, né? Apartados, tá bom? Foram separados, excluídos, sim, né? De uma determinada condição, mas não da existência do ser humano, né? Ele não foi excluído da existência. E vamos ao primeiro tópico aqui, pessoal. Vamos colocar na tela aqui, ó. O primeiro tópico aqui, ó. O contexto de Mateus 7, tá? Então, aqui nesse texto de Mateus 7, faz parte, esse texto faz parte do Sermão do Monte, né? O público ali não são ateus, nem pagãos ignorantes, mas judeus religiosos. Basta que vocês leiam o capítulo 7 lá de Mateus, né? Eles dizem, o que eles dizem nesse texto? Profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos muitas obras poderosas, né? Nesse texto de Mateus 7, especificamente o versículo 22. Ou seja, os injustos, aqueles homens injustos, eles estavam vivos, falavam, ouviam e praticavam atos religiosos. E mesmo assim, o que Cristo falou? Cristo disse que eles seriam o quê? Estava se referindo a eles, né? São rejeitados. Eles já eram rejeitados, né? Como diz, né? Quem não crê já está condenado. Eles já eram apartados, já eram destinados a ficarem apartados, né? Agora o tópico 2 aqui, ó, pessoal, ó, nunca vos conheci, linguagem de aliança. Olha o que está escrito aí, ó. Nunca vos conheci, linguagem de aliança. Então, pessoal, na Bíblia, conhecer não é simplesmente saber da existência, tá bom? Conhecer não é simplesmente saber da existência. Um exemplo claro na Bíblia, um exemplo bíblico, é o texto de Amós, capítulo 3, versículo 2, onde diz aqui, ó, vamos ler, ó, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Prestou atenção no texto? De todas as famílias da terra, a vós quem? Está se referindo a Israel, né? De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Como que você entende esse texto aí? Leia aí o texto de Amós. Já entendeu? O que significa isso aqui? A vós somente conheci. Amós 3:2. Né? Será que esse texto quer dizer que o Todo-Poderoso, que o Altíssimo, não conhecia as pessoas das outras nações? Será? Pelo contrário, o Eterno, obviamente, ele sabia que as outras nações, as pessoas das outras nações existiam. Correto? Nesse sentido aqui, então, pessoal, conhecer é igual a relacionar-se em aliança. Esse sentido, somente a vós conheci, o sentido ali de conhecer é igual a relacionar-se em aliança. É o que estava acontecendo entre o Eterno e os israelitas, a nação de Israel, né? Então é igual a relacionar-se em aliança. Não havia aliança? Havia aliança, né? Conhecer o quê? É igual a relacionar-se em aliança. Olha o que está no texto aqui. Eu coloquei até aqui na tela aqui para que os senhores possam marcar aí, ó. Conhecer é igual a relacionar-se em aliança. Não que o Eterno não conhecesse as pessoas, né, os demais povos, as pessoas de outras nações. Entenderam? Então, aí está aí. Ó. Nunca vos conheci, linguagem de aliança. Portanto, pessoal, nunca vos conheci é diferente de vocês nunca existiram. Entendeu? Nunca vos conheci é diferente de vocês nunca existiram. Nunca vos conheci aqui significa nunca estiveram em aliança comigo. Tá bom? Agora vamos ao tópico 3. Ó, apartai-vos de mim é diferente de aniquilação. Apartai-vos de mim, vamos repetir aqui, ó. Apartai-vos de mim é diferente de aniquilação. Mas tem gente dizendo que os ímpios deixaram de existir, foram aniquilados todos eles. Foram exterminados, né? Como eles falam aí nesses canais aí, né? Exterminados da terra.
E Cristo falou que eles seriam apartados, mas eles falam, não, deixaram de existir, mentira de Cristo, vem aqui, vem assistir o meu canal aqui, que aqui eu estou falando a verdade, Cristo falou mentira. Ah, é, abençoado? É isso mesmo? Apartai-vos de mim é diferente de aniquilação aqui, ó, no tópico 3 aqui, né? O verbo aqui apartar pressupõe o quê? O verbo apartar pressupõe, o que que pressupõe esse verbo apartar? Pressupõe presença, consciência, existência, pessoal. E por quê? Ninguém manda algo inexistente afastar-se. Como assim Cristo poderia falar para quem não iria existir mais, que deixaria de existir, né? Seriam todos aniquilados. Como Cristo poderia dizer que eles seriam apartados? Ninguém manda algo inexistente se afastar, pessoal, se apartar. Assim, como ímpios inexistentes poderiam estar apartados? É a pergunta que eu estou fazendo. Vocês que assistem canais universalistas aí, preteristas também, né? Principalmente o pessoal preterista assim, aí. Como ímpios inexistentes, porque vocês dizem que eles não existem mais, né? Eles poderiam estar apartados. Como assim? Não, não é bem assim, porque essa palavra apartado aqui de Cristo, ele queria dizer aniquilado. Não, apartado é apartado, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, eles continuariam sendo injustos, como diz no Apocalipse, né? Os injustos continuariam justos. Diz lá no texto do Apocalipse, acho que é capítulo 21, né? O injusto continue praticando a injustiça e o justo continue ainda praticando a justiça. Eu não vou ler esse texto hoje, mas vocês busquem aí que isso é verdade, que depois do juízo final continuariam existentes os justos e os injustos no mundo, tá? Não usufruindo do reino do eterno, né? Porque aqueles que são do reino, aqueles que são da vida eterna, que vivem na fé, são os justos. Os ímpios estão apartados dessa condição de crer, né? Da condição do homem de fé, mas eles existem, né? Eles não deixaram de existir. Então, como que eu pergunto a você que é universalista, que se tornou universalista aí, seguindo esse canal, né? Mais especificamente, um determinado canal aí é universalista, preterista. Pelo que me parece, só tem um canal aqui preterista universalista. Me parece que é Acorda Povo de Deus. Eu não estou aqui denegrindo, mas advertindo para que venha para a verdade, né? É isso aí. Acorda Povo de Deus, que é o único canal que eu acho que é universalista. Deve ter outros, mas eu não conheço, né? Tem algumas pessoas que se mostram um pouquinho universalistas aí, que eu estou advertindo aqui, pela autoridade da palavra, do evangelho, para que deixem esse ensino, que na verdade não passam de sofismas, né? São falsos ensinos. Ah, você vai ficar zangado comigo? Isso não tem que ficar zangado, não. Isso não sou eu que falo, é Cristo quem falou. Cristo falou, apartai-vos de mim, você fala, foram aniquilados, deixaram de existir. Como assim, abençoado? Venha para a verdade. Para de falar mentira. Ah, não, mas eu creio assim e a minha doutrina. Então continue na sua doutrina. Agora, aqueles que estão seguindo esses canais aí, que estão seguindo essas pessoas, venham para a verdade, venham entender a verdade. Então, como é que ímpios inexistentes poderiam estar apartados, né? Leia na tela aí, ó. Apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. É isso que está escrito aqui? Apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Tá? Está lendo aí o texto em paralelo? Apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Isso quer dizer exclusão relacional, não destruição ontológica. Agora o tópico 4, Salmos e Provérbios, que os Salmos e Provérbios são muito usados por essas pessoas, né? Universalistas. Salmos e Provérbios. A terra é diferente do mundo. Terra ali em Salmos, em Provérbios, é diferente do planeta Terra, de todo mundo. Vamos analisar os Salmos e Provérbios, tá? Aqui, pessoal, em Salmos e Provérbios, terra é diferente de planeta ou diferente do mundo todo. Muitos usam textos como o ímpio será exterminado da terra, os maus não herdarão a terra, mas o contexto ali, pessoal, é claro. Lei mosaica, terra de Israel, aliança nacional. Exterminar ali significava o quê? Morte judicial, expulsão, perda da herança. Ser cortado do meio do povo
nunca significou deixar de existir em todo mundo. Né? Ali estava se referindo a Israel, isso dizia era o quê? Era a lei mosaica. Tá? Tópico 5 aqui, ó. O que realmente aconteceu em 70 DC? O que aconteceu em 70 DC? Então, pessoal, em 70 DC, em 70, lá no primeiro século, houve o quê? Juízo sobre Israel infiel. Sim, destruição de Jerusalém. Fim do sistema, né, adversário do sistema do templo, adversário, a verdade, o evangelho, encerramento da administração mosaica, já tirada ou anulada na cruz. Então, na verdade, o que continuava era o quê? Era o quê? Rebeldia contra o evangelho, e não que aquilo ali tivesse alguma validade. Não houve aniquilação global da humanidade ímpia. Não houve, pessoal. Isso não tem sentido na Bíblia, em lugar nenhum, e nem historicamente. Não houve extinção literal dos injustos da terra como um todo, né, do mundo todo. E temos a prova apostólica, né? Como está na tela aqui, ó, a prova apostólica, tópico número 6, a prova apostólica. Tá bom? Ora, minha gente, se os ímpios tivessem deixado de existir em todo mundo, né, após a cruz, que é o que algumas pessoas colocam, alguns colocam após a cruz, outros colocam só depois do ano 70, tá? Por isso que eu estou deixando claro aqui que tem uns que acreditam que foi depois da cruz, da morte de Cristo na cruz, e outros dizem que foi no ano 70. E os evangélicos aí, que são universalistas e católicos também colocam que os ímpios deixarão de existir na terra e a terra toda somente será habitada por justos. Nenhuma dessas três situações é verdade, tá bom? Nem aqueles que acreditam que na cruz os ímpios deixaram de existir e que também aqueles que dizem que no ano 70, os preteristas dizem que os ímpios deixaram de existir, e nem universalistas, que são futuristas, que acreditam que isso vai acontecer ainda no futuro, tá? Tudo mentira. Tudo sofismas, com base em alguns textos da Bíblia. Ora, minha gente, se os ímpios tivessem deixado de existir em todo mundo após a cruz, ou em 70 DC, né? Paulo, ele não estaria advertindo contra os ímpios. Estaria. Pedro não falaria dos falsos mestres. Tiago não denunciaria o quê? Os opressores. E Judas não escreveria sobre homens ímpios. Leia lá a carta de Judas. Judas não escreveria sobre homens ímpios infiltrados no meio da congregação. Mas eles escrevem em Romanos, Gálatas, Tiago, carta de Judas, todos eles tratando de ímpios vivos, existentes, atuantes depois da cruz. Não é verdade? Então, por aí você já vai derrubar por terra, né, esse pensamento errado de que depois da cruz os ímpios deixaram de existir, os injustos deixaram de existir. Ora, se os apóstolos estavam tratando a respeito da existência dele, como assim, depois da cruz, eles deixaram de existir, né? Já jogou por terra essa ideia, né? Então, apesar desses textos, há pessoas em nosso tempo que ignoram esses e outros textos também, tá? E o que é? É esse pessoal aí, né? Eu não vou nem falar dos evangélicos e católicos universalistas. É o preterismo universalista, pessoal. Tem um preterismo aí universalista, e você está seguindo isso? Será que você vai continuar seguindo isso? Essa ideia errada, esse sofisma? Então, isso aí é o preterismo, as pessoas que creem que tudo já se cumpriu, que o juízo final já aconteceu e que os ímpios deixaram de existir. É o preterismo universalista, pessoal. É o que vamos ver aqui no tópico número 7, né? Tópico número 7. O erro do preterismo, o erro do preterismo universalista, tá bom? Alguns dizem que o homem velho, né, foi crucificado, é igual toda a humanidade injusta morreu, né? É aqueles que dizem que isso foi na cruz. O erro do preterismo universalista. Eles dizem, o homem velho foi crucificado, aí eles dizem que é igual toda a humanidade injusta morreu, ou seja, os ímpios deixaram de existir. Porque Paulo diz, nosso homem velho
Nosso velho homem foi crucificado. Paulo está falando do quê? Nosso homem velho foi crucificado. Romanos 6,6, né? E quem é esse nosso aí, pessoal? Os que estão em Cristo, né? Os batizados, os participantes da fé, e não os incrédulos. Paulo não estava tratando da humanidade inteira ali nesse texto, né? Tópico número 8 aí, a prova histórica. Os ímpios continuaram existindo, pessoal. Analisem isso, né? Após 70 DC, continuaram existindo. O quê? O que é que continuaram existindo depois do ano 70 DC? Eu estou falando mais para aqueles que são preteristas aí, universalistas, né? Após 70 DC, continuaram existindo o quê? Imperadores romanos ímpios, generais romanos ímpios, como é o exemplo do general Tito. Ele morreu muito depois do ano 70 DC e não nasceram mais. Tem aqueles que dizem assim, não, Messias, depois, com o passar do tempo, eles não foram nascendo mais, né? Quer dizer, pegam textos soltos lá da Bíblia, que eu nem sei de onde eles descobriram esse texto, e falam, eles não nasceram mais, mas isso não faz nenhum sentido, né? Hoje em dia, eles dizem, não tem mais esse negócio de ímpio. Mas, veja bem, injustos são os incrédulos, né? Não é isso que diz a Bíblia? Hoje todos são crentes, todos são da fé? Eu pergunto para essas pessoas, como assim não há aqueles que são apartados? Ora, se eles são da incredulidade, como é que eles estão juntos e não apartados? Eu pergunto para eles, né? Após 70 DC, continuaram existindo, pessoal. Os incrédulos, injustos, os imperadores romanos ímpios, o general Tito foi um exemplo, né, que a gente, de vez em quando, apresenta temas aí, tratando a respeito da invasão de Jerusalém, e citamos muito o general Tito, né? Governadores continuaram existindo, perseguidores e filósofos pagãos. Não é verdade? Ora, se todos os ímpios tivessem sido aniquilados, não haveria perseguição, pessoal. Não haveria história. Não haveria cristãos martirizados depois. Eu digo assim, cristãos não. Pessoas que continuaram acreditando assim, que eram a igreja, né? Não haveria. Pessoas sendo martirizadas porque estavam levando ainda aquela palavra depois do ano 70. Mas a história prova o contrário, correto? Agora, não podemos deixar de falar de algo aqui que eu tenho dito em nossas apresentações, né, os nossos temas, que a Bíblia, pessoal, ela é aniquilacionista. Aí, tá vendo, Messias? Então você está entrando em contradição. Se a Bíblia é aniquilacionista, então os ímpios deixaram de existir. Veja bem, isso aí é querer colocar palavras em minha boca, né? Se alguém falar assim, é claro, né? Ninguém está falando, mas eu mesmo estou falando, né? Como se alguém estivesse falando. Tá vendo, Messias? Você está dizendo que a Bíblia é aniquilacionista, então os ímpios deixaram de existir. Pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só, eu tenho apresentado em alguns temas meus, alguns vídeos, e eu tenho dito que a Bíblia ela é aniquilacionista. Ou seja, depois que cada homem morre, nada do ser humano permanece em algum lugar. Isso porque as Escrituras dizem que quando o homem morre, ele é consumido, né? Ou deixa de existir. Que depois que o homem morre, tanto justos como injustos, todos eles deixam de existir, tá? E isso derruba o quê? A religião, pessoal, a religião cristã, dita cristã hoje, que mantém a mentira de recompensa e do galardão pós-morte. Não é verdade? Quem nunca ouviu falar que nós teremos um galardão depois que a gente morrer? Isso não tem base em nenhum texto da Bíblia, pessoal. O galardão, Cristo estava falando para os seus discípulos que estariam vivos em sua vinda no ano 70 DC. Eles teriam um galardão, quer dizer, eles teriam a vida eterna. Esse galardão não tem nada a ver, esse galardão evangélico católico, essa recompensa depois que a pessoa morrer, isso é tudo mentira, pessoal. Então isso derruba a religião, que mantém a mentira da recompensa e do galardão pós-morte, né? Vamos agora ao nono tópico. Mas antes de passar para o nono tópico aqui, pessoal, olha só, as pessoas deixam de existir, ninguém tem recompensa, ninguém passa a sofrer e outros estarão em bonança. Simplesmente ele não terá consciência, não terá memória de nada. Como é que ele vai estar usufruindo de alguma coisa depois que ele morrer, né? Agora, eu não estou falando do filho que participou da carne e do sangue. Ele já está na condição de estar com o pai.
Eles são manifestados por nós, homens de fé. Eles continuam e nós deixamos de existir. Entendeu? É simples assim. Eles continuam na sua existência com o Pai, desde antes da fundação do mundo, como eles jubilavam lá, e nós revelamos eles aqui na Terra, assim como Cristo estava revelando o Pai. O Pai continua e Cristo deixou de existir. Os filhos do Altíssimo continuam e nós deixamos de existir. Assim como Cristo não existe, nós também deixamos de existir quando nós morremos. Né? Cristo desapareceu nas nuvens, entregou o reino ao Pai, e onde ele está? Não está em lugar nenhum, Cristo não existe mais. Entendeu? Agora o tópico 9 aqui, ó. Aniquilacionismo bíblico no fim de quê? Da vida, pessoal. Porque alguns poderiam usar essa minha fala para dizer que os ímpios não há mais ímpios na Terra. Não, eu não estou falando isso. Eu estou colocando aqui, ó, o tópico que eu coloquei aqui, ó. Aniquilacionismo bíblico, mas quando? No fim da vida de cada pessoa. Então, cada pessoa que vai morrendo, ela vai sendo aniquilada, ela vai deixando de existir, ela vai sendo consumida, ou seja, vai para a sepultura. É verdade, completamente para a sepultura. Alguns vão falar assim: ah, mas o espírito volta para o eterno. Quer dizer, a vida que o eterno deu a ele, volta para ele, a vida, aquela vida, mas a consciência dele, a memória dele não existe mais. Porque o espírito ali que volta para o eterno é a vida que o eterno deu, tanto de animais, como de injustos, como de injustos. O espírito volta para o Altíssimo ali, é tanto de justos como de injustos, entendeu? Porque tanto homens ímpios como homens crentes, eles têm espírito, ou seja, tem a vida neles. Então, aquela vida, o Eterno toma para ele de volta. E os animais também têm espírito, ou seja, fôlego de vida. Aquela vida volta para o Eterno. Muita gente não conseguiu entender ainda Eclesiastes 12:7, né, que diz lá, o espírito volta para o Eterno. Mas ainda eu vou ler um texto aqui que vocês vão prestar atenção o que significa o espírito volta para o Altíssimo, tá? Que na sua Bíblia está escrito, o espírito volta para Deus. Como eu não falo Deus, né, o espírito volta para o Altíssimo. Né? Então aí, ó, tópico 9, aniquilacionismo bíblico. Mas quando? No fim da vida. Sobre isso, o que afirmamos é simples e bíblico, pessoal. Todos morrem. Ou seja, todos deixam de existir. Todos são consumidos, justos e injustos, assim como os animais, todos eles. Até inseto, né? Todos vão ao mesmo lugar. Ou seja, a morte, pessoal, a aniquilação, a inexistência completa. Essa é a verdade. Essa mensagem contraria todas as religiões, quase todas, né? Eu acredito que todas as religiões pretendem vender uma vida para você e para aqueles que acreditam depois que elas morrem. Não é verdade. Ninguém vai estar consciente depois que morrer. A memória dele, a mente dele, ele mesmo vai deixar de existir completamente. O espírito dele, ou seja, a vida dele, o Eterno vai tomar de volta, assim como toma do passarinho, assim como toma de qualquer bicho aí, vai tomar a nossa também. Não tem nada a ver, esse espírito volta para o autismo, como se você estivesse num lindo coral lá, seria esse espírito, seria você. Não é verdade. Né? Aquilo ali é o fôlego da vida, é a vida. Entendeu? Todos os homens morrem, justos e injustos, todos vão para o mesmo lugar, ou seja, para a sepultura, para a morte. E os textos comprovam isso, pessoal. Salmo 146, versículo 4. Olha só. Sai-lhe o espírito. Volta para quem? Olha o que está escrito aí, pessoal. Sai-lhe o espírito volta para onde? A vida da pessoa que foi gerada na terra. Sai-lhe o espírito. Olha o que está escrito aqui, ó. Volta para a terra, pessoal. Que espírito é isso aí? É a vida animal, do justo e do injusto e de todos os animais. Isso que significa o espírito volta para o Altíssimo, entendeu? Ou volta para Deus. Não é um fantasminha que vai ficar consciente nosso lá, né? Agora, eu não estou falando dos filhos que participam da carne e do sangue, dos filhos do Altíssimo, que eles estão com o Eterno, que eles são revelados por nós aqui na Terra. Eles continuam tendo a consciência, a memória deles, eles continuam sabendo que eles participaram, que eles foram revelados por nós. Mas nós, aqui, essa mente nossa deixa de existir. A deles permanece. Eles não são nós. Entendeu? Nós não somos eles, nós somente revelamos eles. Assim como Cristo não era o Pai, Cristo era o Filho. Ele revelava o Pai. Nós também estamos revelando cada filho do Altíssimo aqui na Terra. Entendeu?
Olha só o que está escrito aqui, ó. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Não, Messias, continua, porque eu estarei no lindo coral, cantando lá com a minha mãezinha que morreu, eu vou encontrar com Abraão. Não, olha só o que está escrito aqui. Sai-lhe o espírito aqui, o texto que está falando de justos e injustos, ó. Sai-lhe o espírito, ou seja, sai-lhe a vida, e aquela vida volta para a terra, da onde veio. Entendeu? Naquele mesmo dia perecem, ó, deixam de existir os seus pensamentos. Como assim você vai ter memória, vai ter lembrança? Como diz aí Silas Malafaia, alguns aí mais aí, né? Silas Malafaia é bom em algumas coisas aí, mas nessa aí ele realmente ele falha muito, inclusive também Rodrigo Silva e outros mais aí, né? Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmo 146, 4. E também Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 6, olha só. Porque os vivos, né, sabem que onde morreu, os vivos sabem, mas os mortos não sabem. Como é que você vai saber alguma coisa depois que morrer? Quem morre não sabe nada, nem sabe que ele morreu. Até mesmo porque não existe ele mais, né? Eles não sabem, até porque eles não existem mais. Quem morre não sabe que morreu, entendeu? Os vivos sabem que é onde morreu, ó. Enquanto ele está vivo, ele sabe que vai morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Depois que morreu, deixou de existir, ele não sabe que morreu. Ele não sabe que deixou família, que deixou esposa, não sabe nada. Porque ele não existe mais, como é que ele vai saber de alguma coisa, entendeu? É o que diz o texto da Bíblia. Você crê nisso aqui ou prefere acreditar em blá blá blá? Olha só, porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Mortos aqui são justos e injustos, tá bom? Nem tampouco terão eles o quê? Galardão, né? Recompensa. Como é que você pode dizer? Não, mas Cristo disse que eu terei uma recompensa, um galardão no céu. Porque tem um texto lá que diz lá sobre, né? Não ajunte tesouro na terra, mas ajunte tesouro no céu. Não consegue entender o que significa no céu, né? Tesouro no céu ali, Cristo estava se referindo ao reino do Altíssimo que nós estamos vivendo hoje. Isso significa tesouro no céu, você ser um homem de fé, entendeu? Você acreditar, crer no Altíssimo. Ó, vamos voltar aqui, porque eu fico falando e acabo não passando pelo texto. Ó. Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles o quê? Galardão, recompensa, está escrito aqui. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Isso é só uma forma de dizer que ele não existe mais, né? Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, né? E já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 a 6, né? Continue aqui, Eclesiastes 9, 10, olha só. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, está falando para o crente também, para o incrédulo e para o crente, ó, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você acredita em quem? Em quem que você acredita? No pastor? Ou você prefere acreditar na escritura aqui? Eclesiastes 9:10, né? E a escritura no livro de Jó, pessoal, também, que eu não vou ler o texto aqui, Jó 14, também confirma o aniquilacionismo bíblico no final que da vida de cada ser humano, correto? Então presta atenção, pessoal, no final da vida de cada ser humano, tá claro? Eu não estou falando aqui que não há mais ímpios na terra, mas sim que tanto ímpios como justos, no final da vida, eles são completamente aniquilados, ou seja, deixam de existir completamente. Tá bom? Presta atenção, no final da vida de cada ser humano. Isso não é escatologia histórica, tá? É antropologia bíblica. E na conclusão, agora final, podemos afirmar que a Bíblia, pessoal, ensina que é exclusão. Ensina que exclusão é diferente de aniquilação. Quando se fala em exclusão, é diferente de aniquilação. Juízo é diferente de completa inexistência, tá? E apartar é diferente de apagar da história. Mas esse aniquilacionismo que é tratado na Bíblia, que nós tratamos ainda há pouco, que acabamos de falar, não quer dizer que os ímpios, pessoal, não existem mais na terra, mas que ímpios e também justos
deixam de existir quando morrem. É claro, né? Agora, nossa frase final é a seguinte, vou ler aqui. A cruz matou o velho homem em Cristo, não a humanidade ímpia inteira, entendeu? E em 70 DC se desfez o que restou da administração da lei que já estava revogada, e não a existência dos injustos. Tá bom, pessoal? Vamos ver aqui quem está falando conosco aqui. É isso aí. Arnaldo, né? Forte abraço, é isso aí. Josana Bispo. Boa noite para todos, os que falaram no finalzinho aqui. Infinitas possibilidades. Boa noite, Daniel Ribeiro. Está consumado. É isso aí, tamo junto. Servilo Bragente, obra gente. Eu não estou entendendo muito bem o que está escrito aqui, está um pouco a minha tela preta aqui. Mas tudo bem, pessoal. Então vamos pedir a vocês que vocês deixem o comentário aí abaixo aí, né? Pode comentar, pode perguntar. Até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço para todos.